Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama Todos pecaram. Todos pecaram. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo nos escreve: com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo para nós que, com efeito, a paga do pecado é a morte. O castigo para o pecado, o desrespeito às leis de Deus, é a morte. Mas o dom de Deus, o amor de Deus, é a vida eterna no Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos, no capítulo 3, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21 a 26, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou na sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. No versículo 31, Paulo nos diz: então, pela fé, anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo João nos diz que todos nós somos ou fomos pecadores um dia. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, estamos mentindo a nós mesmos, e a verdade não está em nós, porque todos pecaram. Em algum momento da sua vida houve um pecado, houve um desrespeito à lei de Deus, então pecou-se. E o apóstolo Paulo diz que com efeito a paga do pecado é a morte. Todo aquele que desrespeita as leis de Deus, suas normas, seus preceitos, o pecado é a morte, uma condenação eterna. O pecado é a morte. Mas ele diz que o dom de Deus, o amor que Deus tem por nós, é a vida eterna no Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então existe esperança. Porque se pecarmos e todos nós pecamos, e ninguém pode dizer que nunca pecou na vida, não haveria mais salvação para nós. Mas Paulo está dizendo que o amor de Deus é imenso, e Ele colocou nosso Senhor Jesus aqui na terra para nos salvar, para que Jesus depois fosse glorificado e nos justificar através da nossa fé por Ele, através do nosso amor por Ele. E Paulo nos diz, agora sem depender da lei de Deus, dos mandamentos da lei de Deus, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem no seu nome. Pois não há diferença. Não há diferença entre um e outro, religião e religião. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e não teriam salvação. Estão dependendo da glória de Deus. E só podem ser justificados gratuitamente. Só podem ser perdoados gratuitamente pela graça de Deus em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou, é Jesus que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue derramado na cruz, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, o seu amor por nós, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no passado, no tempo de sua tolerância, no tempo da ignorância do homem. Assim também, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, no tempo de hoje, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, todos pecamos uma ou muitas vezes na vida. E só tem uma maneira de nós termos a salvação: sermos justificados por nosso Senhor Jesus. A nossa conversão, o nosso arrependimento e a nossa justificação na presença de Jesus, para que Jesus possa nos perdoar e enviar o Espírito Santo para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele questiona, ele faz uma pergunta. Então, se nós somos justificados, se nós somos perdoados, se nós recebemos o Espírito Santo e temos a promessa de vida eterna, nós não precisamos mais cumprir as leis de Deus? Então, pela fé, anulamos a lei? Anulamos a lei dada aos profetas, a Moisés? Paulo nos diz: de modo algum. De modo algum se anula as leis de Deus. Pelo contrário, a confirmamos, a praticamos, mesmo e principalmente já perdoado, justificado por amor de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus por nós.